que quando o Sonic saiu pro Smash Bros. Brawl, que saiu até mesmo em programas de TV, cara. Porque era tipo um negócio muito uau, caralho, é o Sonic, que não sei o quê. E como eu era criancinha e muito fã de Sonic, eu queria porque queria ter esse jogo. Só pra poder jogar com o Sonic. Porque na época eu tinha o quê? 7 anos? O Smash Bros. Brawl saiu em quando? 2007? Foi. Foi em 2007. Eu queria ter esse jogo. Eu achava que tinha pra PlayStation 2. Bom, eu era criança, gente. Eu achava que tinha pra PlayStation 2. Eu queria jogar esse jogo. Eu fiquei triste porque não tem. Aí eu fui jogar só anos mais tarde. Na forma Mugiwara. E é isso. Porque é o que tem. Com certeza, ninguém esperava. E eu devo admitir, cara, a música de menu do Smash Bros. Brawl é uma música lendária. Tem gente que fala da música do Smash Bros. Melee, que é muito boa. A música de menu é icônica também, mas eu acho que a do Brawl é mais impactante. Tipo, pra mim, a trilha sonora do Smash Bros. Brawl é a melhor entre todas. Se referindo a menu, porque do Smash Ultimate é covardia. Tem música de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é jogo. Que o Sonic estaria entre as escolhas do elenco, visto que a SEGA, criadora do personagem, tem uma longa história de rivalidade com a Nintendo, simbolizada pela rivalidade entre o Sonic e o Mario, é claro. Essa briga era tão grande que deu origem ao termo Console Wars durante a era 16 bits, quando o Super Nintendo e o Mega Drive competiam diretamente para ver qual console dominaria o mercado. A SEGA passou por maus bocados nos anos seguintes, causando o fechamento da sua divisão de consoles e a aparição do ouriço em outras plataformas. Isso criou a oportunidade perfeita para que finalmente aparecesse em Super Smash Bros. Ver o Sonic ao lado de personagens como Mario... Mas aí a grande verdade é que é que segundo relatos, né? Tudo documentado, tudo certinho. O pessoal da SEGA, mais envolvido com a Sonic Team, queria que o Sonic já estivesse presente no Smash Bros. Melee. Ou seja, aquele Smash Bros. Que saiu pro GameCube. Foi tanto o pessoal da SEGA quanto também o Hideo Kojima que queria o Solid Snake no jogo. Que também apareceu no Smash Bros. Brawl. Mas era pra tanto o Sonic quanto o Solid Snake ter aparecido já no Smash Bros. Melee. Porque o Kojima é muito fã de Smash Bros. Vai falar, era, mas o cara não morreu. Link, Samus e Donkey Kong foi algo de explodir a cabeça em 2008. Injustice 2 abraçou a ideia dos convidados com força, tendo Sub-Zero e Raiden de Mortal Kombat, Hellboy, protagonista dos quadrinhos de mesmo nome, e, é claro, as Tartarugas Ninja. Pepperoni. Uma das franquias mais icônicas dos anos 90 chegaram ao mundo dos heróis da DC com seus visuais diretamente tirados dos filmes do início daquela década. A forma como a NetherRealm abordou a jogabilidade das tartarugas foi muito inteligente. Escolhemos com qual das 4 tartarugas ninjas jogaremos de acordo com suas respectivas armas baseadas no sistema de loadout e gear do jogo, com as tartarugas que ficam no banco aparecendo durante certos ataques, com suas origens também sendo as histórias em quadrinhos. Esse é um exemplo perfeito de personagens convidados que encaixam como uma luva no universo de Injustice. Rafael, Leonardo, Michelangelo e Donatello voltariam a aparecer em um collab das Tartarugas Ninja com Street Fighter 6, mas talvez seja melhor não falarmos sobre isso. Soul Calibur é uma das franquias responsáveis pela popularização dos personagens convidados, começando por Soul Calibur 2, considerado por muitos um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Link, protagonista de The Legend of Zelda, integrou o elenco de personagens na versão de GameCube do jogo. Essa aparição foi extremamente inesperada, dado o preciosismo que a Nintendo tem com as suas propriedades. Baseado na sua aparição no clássico Ocarina of Time, usando a clássica combinação... Não, tipo assim, eu acho que na época deve ter saído muita revistinha, né? E na época tinha revista de jogos. Que deve ter falado sobre desbloquear o Link, até mesmo nas versões de... acho que de PlayStation 2, de Xbox clássico. Pra baitar o pessoal, né? Não deve estar escrito. Porque assim, apesar de Legend of Zelda ser uma franquia da Nintendo, muitas pessoas que sequer tiveram um console da Big N já jogaram de algum jeito e gostaram pra caralho. Porque é uma franquia boa de jogos, uma franquia excelente. Tipo assim, a vibe que essa franquia passa é uma vibe de aventura tão gostosa de jogar, cara, que tipo assim, você joga, você vai meio que
Você entra naquele universo e quando você precisa parar pra fazer alguma coisa, seja por conta da vida adulta, você quer jogar novamente o mais rápido possível pra continuar aquela história. Eu não sei dizer muito bem essa sensação, sabe? Mas é algo que só Zelda consegue proporcionar. Pelo menos pra mim, sabe? E olha que eu não sou, nossa, eu não sou um puta fã da franquia, essa coisa toda, mas é uma sensação gostosa, é um jogo gostoso de jogar. Eu não sei se mais alguém tem essa sensação aí no chat. São Master Sword e Hylian Shield, sua gameplay abraça diversos elementos do seu jogo de origem, como arco e flecha, bombas e, é claro, os grunhidos e barulhos inconfundíveis do Herói do Tempo. Com o Link sendo exclusivo da versão de GameCube, os jogadores de Xbox receberam Spawn, o Soldado do Inferno, com uma aparição não tão digna de destaque, e a versão de PlayStation 2 contou com Heihachi, de Tekken, que também não trazia nada de muito especial e nem Nossa, que nada a ver. com o ambiente de fantasia medieval de Soul Calibur. O que muita gente não sabe é que os planos originais da Namco eram de incluir na versão de PlayStation 2 Cloud Strife, o protagonista de Final Fantasy VII, o que não aconteceu por conta de problemas de licenciamento, fazendo a Namco inserir o Heihachi de última hora. Spawn e Heihachi não terem feito tanto barulho só serviu para impulsionar ainda mais a popularidade da... Pera aí que tá chovendo, deixa eu só ver lá se tem alguma coisa no varal, porque eu não lembro se eu deixei, já vou. Ai, droga. Esqueci uma coisa. Agora sim. versão de GameCube do incrível Soul Calibur 2. Pera aí. O Spawn precisa de um jogo novo. Ah, cara, eu nem lembro qual foi o último jogo que saiu dele. Sei nem se foi pro PlayStation 3, PlayStation 2, nem sei. Tô bem por fora. Solid Snake de Metal Gear Solid chegou a Smash Bros. Brawl junto com Sonic. Hideo Kojima, criador do personagem e um dos desenvolvedores de games mais aclamados da indústria, foi peça fundamental para que o crossover acontecesse, visto que ele era fã de Smash e queria que Snake já tivesse aparecido no jogo anterior, Melee. Com Brawl num processo já avançado de desenvolvimento, Kojima fez a ponte entre a Konami e a Nintendo, garantindo a participação do espião no novo jogo, inclusive ajudando a desenvolver o cenário do personagem, Shadow Moses, mesmo lugar onde os eventos de Metal Gear Solid se desenrolam. Com golpes corpo a corpo, armas, apetrechos e caixas de papelão, Snake se tornou muito querido em Super Smash Bros., voltando a dar as caras em Smash Ultimate graças à demanda dos fãs e contra todas as probabilidades, já que a Konami, dona dos direitos do espião, rompeu laços com Hideo Kojima alguns anos antes de Ultimate ser lançado. Nossa, e a Konami hoje em dia, hein? Konami só quer saber de duas coisas, patinco e eFootball. O restante que se foda. O que é triste, né? O que é triste. Porque a Konami teve... Assim, eu acho que se eu for tentar falar várias franquias de cabeça eu vou me foder. Mas pelo menos tem Castlevania, tem Metal Gear. E ainda assim, sei lá, poderia ter conseguido, sei lá, até mesmo criar franquias novas. Não tem como você viver só de algumas franquias pro resto da sua vida. Ah é, tem Yu-Gi-Oh! Também. É isso, gente, mas... Sei lá, cara. Konami é esquisita.
Terry Bogard é um dos personagens mais icônicos dos jogos de luta. Na realidade, se a Capcom pode ostentar Ryu e Chun-Li, a SNK não fica atrás com a sua dupla Terry e Mai. Juntos, esses 4 personagens poderiam facilmente vender qualquer jogo. Não é como se os caminhos desses personagens nunca tivessem se cruzado antes, com Capcom vs SNK e SVC Chaos. Mas Street Fighter é conhecido por nunca ter introduzido nenhum personagem. Nossa, ela falou de SVC Chaos, o SNK vs Capcom Chaos. É um jogo estranho de jogar, principalmente se você tá acostumado a jogar tanto KOF quanto Street Fighter, porque não segue a mecânica de nenhum dos dois, mesmo sendo um jogo da SNK. Que eu esperava que fosse seguir, sei lá, a mecânica foi lançado quando? Em 2003? Seguia a mecânica mais ou menos do KOF 2002. Eu acho que se seguisse aquele estilão de gameplay, não estilo de arte, mas o estilo de gameplay eu acho que ia ser bem mais diferente. Personagem convidado na sua série de jogos principal, a não ser por aqueles que compartilham o mesmo universo dos World Warriors. Por isso mesmo, o anúncio de Terry e Mai como personagens convidados de Street Fighter 6 foi chocante e causou muito barulho entre os fãs ao redor do mundo. Fatal Fury só existe porque Takashi Nishiyama, diretor do primeiro Street Fighter, deixou a Capcom para trabalhar na SNK. Lá, ele desenvolveu Fatal Fury King of Fighters, onde ele pôs em prática o que idealizava para uma sequência do jogo da Capcom de 1987. O personagem que aparece na intro de Street Fighter é inclusive um protótipo do Terry. Essa conexão faz parecer que a chegada do Lobo Faminto de Southtown e da Mai Shiranui ao universo de Street Fighter seja uma espécie de evento canônico. É como se, de alguma forma, eles estivessem voltando. É o quê? Soldado de Elite. Já tentaram fazer o CSGO ter uma participação em um jogo de luta. Não lembro qual, mas chegou a acontecer. Bizarro. Mas seria um jogo de luta tradicional, tipo Street Fighter? Ou seria, tipo, um Platform Fighter, tipo Brawlhalla, Smash Bros, coisas desse tipo? Estranho. Tem nada a ver. Pra casa. Smash Ultimate é o jogo de luta com convidados definitivo. A maior parte do orçamento e marketing do jogo é dedicado a garantir os direitos autorais para que mais personagens das mais diversas franquias se juntem ao seu elenco gigantesco. Apesar dos lutadores lendários como Ryu, Ken, Terry Bogard, Sephiroth, Joker e Kazuya terem dado as caras por lá, uma das aparições mais improváveis, que muitos consideram até impossível, é justamente o último personagem adicionado ao game, Sora, protagonista de Kingdom Hearts. O RPG de ação, fruto de uma parceria entre a Square e a Disney, é extremamente querido por fãs. E a participação de Sora em Smash Ultimate é muito importante por uma série de fatores. Entre abril e outubro de 2015 foi feita uma pesquisa aberta no site do game, que perguntava ao público qual personagem convidado eles mais gostariam de ver. Em dezembro do mesmo ano, Bayonetta foi revelada, junto à informação de que ela foi a personagem plausível e negociável mais votada da pesquisa. Acontece que o mais votado no geral foi Sora, visto que a Disney, que detém parte dos direitos do personagem, é conhecida por ser tão preciosa com suas propriedades quanto a Nintendo, Sora foi deixado de lado. Afinal, negociar os direitos seria uma missão praticamente impossível, mas de alguma forma o impossível aconteceu. Nossa, e o pior é que eu vejo alguns vídeos da parte competitiva do Smash. Tem bastante gente jogando com o Sora, cara. Eu acho que ele deve ter... Bom, como eu nunca joguei o jogo, mas eu acho que ele deve ser muito versátil. Que, tipo, tem muita gente usando ele. Eu acho que ganhou do campeonato eu não sei, porque às vezes não tem tempo de acompanhar, né? Mas eu vejo muita gente usando Sora. Em 2021, 6 anos após a pesquisa, o protagonista de Kingdom Hearts chegou em Smash Ultimate empunhando sua característica Keyblade para mostrar que, às vezes, a força dos fãs pode mover montanhas. Um dos sapos protagonistas do clássico Battletoads foi uma escolha perfeita pro reboot de Killer Instinct, já que ambas as franquias foram criadas pelo mesmo estúdio, a Rare. Exclusivo das versões japonesas de Marvel Super Heroes vs Street Fighter, Norimaru é uma criação do comediante Noritake Kinashi, e com certeza uma das escolhas mais aleatórias e peculiares de convidados em um jogo de luta. Apesar de só ter dado as caras nesse jogo, seu estilo de não luta viria a inspirar a jogabilidade de Phoenix Wright em Ultimate Marvel vs Capcom 3. Apesar de Ryo tecnicamente não ser um convidado, já que Fatal Fury e o seu jogo de origem, Art of Fighting, se passam no mesmo universo, esse é o primeiro crossover já feito entre diferentes franquias de jogos. Sua inclusão fez tanto sucesso, especialmente no Japão, que inspirou a SNK a criar The King of Fighters. Mas a gente vai falar mais sobre isso na parte 2 desse vídeo. E antes de conhecer o primeiro colocado, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Em primeiro lugar, Akuma, em X-Men Children
Eu achei que ia colocar. É que eu nem me lembrava do Akuma nesse jogo. Mas eu achei que iam colocar no Akuma no Tekken. Que quando saiu o Akuma no Tekken foi um estrondo, cara. Tipo, muita gente ficou falando, pai e tal, né? Porque, porra, é o Akuma. Não tem muito o que falar. Children of the Atom. Quando a Mas esse jogo também é bom. Eu não sei se. Bom, eu acho que a maioria não tinha idade quando esse jogo saiu. Mas esse jogo é muito legal e eu acho que, sei lá, alguém deve ter jogado no arcade esse jogo. É um jogo legal de jogar, o X-Men Children of the Atom. É um joguinho, é um jogo bem frenético de luta esse daí, cara. Tipo assim, imagina, não vou dizer tipo um protótipo de Marvel vs Capcom, X-Men vs Street Fighter e tal, mas é um jogo bem legal, principalmente jogar em, como é mesmo, fazer um contra. A Capcom fechou uma parceria com a Marvel para produzir jogos baseados nos lendários super-heróis da editora, ninguém esperava encontrar Akuma como um personagem secreto no jogo dos X-Men. Esse talvez seja o primeiro personagem convidado de um universo completamente diferente em todos os jogos do gênero, além de ser somente a segunda aparição do personagem. Isso é evidenciado por seus sprites, que são diretamente portados de Super Street Fighter 2 Turbo, lançado no mesmo ano que o game dos mutantes e que marcou a estreia de Akuma na série Street Fighter. Sua aparição em Children of the Atom fez tanto sucesso que inspirou a Capcom e a Marvel a desenvolverem um jogo inteiramente focado no crossover, X-Men vs Street Fighter, um dos jogos de luta mais importantes de todos os tempos. E sim, foi graças a esse jogo aí que começou que surgiu a série Versus, surgiu Marvel vs Capcom, Capcom vs SNK, Tatsunoko vs Capcom também, qual mais? Vou considerar Street Fighter vs Tekken também, embora Por tudo que ele representa e pela introdução da mecânica tag, usada em Inclusive, se você for jogar o X-Men vs Street Fighter na versão de console, recomendo você jogar a versão de Saturn. A versão de PlayStation é cagada. tantos outros jogos até os dias de hoje. O jogo foi um grande evento da cultura pop, já que uniu Street Fighter, que explodiu em popularidade nos anos 90, com o X-Men, a equipe mais amada dos quadrinhos na ocasião. Com sua gameplay acelerada, animações e efeitos incríveis e trilha sonora marcante, o jogo foi extremamente bem recebido e se tornou um gigantesco sucesso. Não é à toa que o aperto de mão do Ryu e Ciclope é uma das intros mais emblemáticas do mundo dos games. O sucesso estrondoso de X-Men vs Street Fighter fez a parceria continuar, levando a Marvel Super Heroes vs Street Fighter e, é claro, Marvel vs Capcom. Marvel vs Capcom, também conhecido como a série Versus, ajudou a pavimentar a chamada Era de Ouro dos jogos de luta, especialmente a Era de Ouro dos jogos da Capcom. Com o pioneirismo do crossover entre diferentes universos, não há dúvidas sobre a importância e a influência de X-Men vs Street Fighter e posteriormente Marvel vs Capcom para a onda de personagens convidados em jogos de luta. Uma tendência que resistiu ao teste do tempo e continua explodindo a cabeça dos fãs até os dias de hoje. E tudo isso começou com o Akuma e a sua aparição em X-Men Children of the Atom. Perfect. Quais crossovers não poderiam ter ficado de fora dessa lista? Me conta nos comentários e quem sabe eles não aparecem na parte 2. E clica aqui para conhecer a história completa da série Marvel vs Capcom, nesse vídeo cheio de informações e curiosidades do canal da Vika. Tchau! E é isso aí. Jogaço. Na época, X-Men era a HQ mais vendida no mundo, só competindo com jovens titãs. Eu acho que X-Men sempre foi um sucesso, não foi? Se não me falha a memória, sempre foi um sucesso. Chat da live, se... Ah, tá.